Casa tem a festa, tem a importância, tem 25 dias apenas de pré-temporada, tem a questão física, tem a questão de entrosamento, a sua avaliação. Na verdade, você resumiu tudo um pouco com relação, vamos iniciar com um pouco tempo de treinamento, 25 dias, né, que a gente trabalhou, mas isso era previsível dentro da nossa programação quando foi falado, né, na reabertura, né, na volta para os aflitos. A gente sabia que a gente poderia sofrer um pouco no sentido físico, mas se a gente for analisar também o jogo em si, o adversário é um adversário de qualidade, eles têm competições e disputam competições sub-23, vamos colocar assim, dentro da realidade. É nítido que tem uma equipe que está mais forte fisicamente, bem treinada, mas se a gente for buscar também algumas coisas, principalmente nesse pouco momento de trabalho, nós fizemos o gol, o Wallace conseguiu arrastar e chegamos, e outras oportunidades também foi criada, então isso é positivo, é importante. No segundo tempo também foram criadas algumas situações de gols também, e o adversário com a sua qualidade, ele chegou tanto no primeiro tempo quanto também teve as oportunidades no segundo tempo. Mudamos um pouco a forma de jogar em função de uma estrutura a curto prazo. Hoje a gente teve ali, vamos colocar, 4 jogadores da base, né, que seria Thiago, Luiz, Lucas e o Raul, né, são jogadores que não haviam treinado e não haviam jogado com a gente, então foi muito importante, positivo para eles, né, principalmente pela oportunidade. A gente não optou para não trocar todo mundo nesse primeiro jogo. Nós sabíamos que esse jogo ele representa muito, né, essa volta para os aflitos. A vitória para nós era importante, isso aí marca na história, né, isso aí vai ficar na história. Né, reabriu tal dia, com o resultado, com o adversário. Então isso aí foi positivo e a gente tem que fazer nossas análises. A gente sabe que tem alguns jogadores que ainda não vieram para esse jogo, nós sabemos que temos que pontuar algumas contratações, então a gente não pode mascarar, a gente tem que, dentro de uma realidade também, visualizar tudo para que a gente possa fazer um Náutico forte pelas competições que nós temos. Nós já temos aí praticamente definido quase tudo, nós sabemos o grupo da Série C, nós sabemos o adversário da Copa do Brasil e também a Copa Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Então a gente tem que preparar forte para essas competições. Márcio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os 4 jogadores das categorias de base que estrearam hoje pelo elenco profissional, por assim dizer. Eles se conhecem bem, pelo menos, né, que vêm das categorias de base, eles jogaram juntos. Isso facilitou um pouco mais a interação entre eles ali dentro de campo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os 4. Não é fácil, né? Lógico que eles tinham a minha confiança e eles perceberam isso desde o início, né? Luiz é um jogador que eu tive a oportunidade de ver o jogo deles, né? Na verdade, os sub-17 foram campeões. E outros jogadores também chamaram bem a atenção com relação a isso, mas são jovens. E também tínhamos outros atletas sub-20, vamos colocar assim, no caso Raul, no caso Lucas, jogadores do Raul com característica mais de marcação, né? Então a gente pode dar a função para esse atleta. Ele procurou fazer aquilo que nós pedimos. Lucas é um jogador que a gente já fez uma composição com o Wallace, né? Porque são 2 jogadores que têm uma próxima característica. O Wallace fazia essa função de meia, hoje a gente já está dando outra função. Foi mais ou menos um 4-4-2 e foi feito o Lucas e o Wallace. O Thiago é um jogador realmente que chama muita atenção, um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador que busca a objetividade e você vê a intensidade. Então se a gente for numerar todos eles 4, vamos especificamente, aproveitaram bem a oportunidade que tiveram. Ô Márcio, queria que falasse um pouco do Diego, que fez a reestreia, também repatriado. Sim, ele, né? Sim. E o Alan Patrick que entrou no segundo tempo. O Náutico vai ser muito diferente ainda, né? Porque tem o Robinho, o Luiz Henrique, tem algumas contratações que vão chegar. Vai ser muito diferente ainda a importância, o quão importante esse elenco para várias competições, né? Sim. Utilização de todos os jogadores. Na verdade, o Luiz Henrique é uma peça importante para nós, né? E o Robinho também mostrou a sua capacidade, né? Então a gente ganha mais esses 2 atletas. O Diego, especificamente, é um jogador que eu vim conhecer agora no dia a dia, nos treinamentos. É um jogador que tem velocidade, um jogador que está buscando fazer tudo aquilo também que a gente determina, que é sempre uma linha alta, não ter medo de jogar, não entrar tanto para dentro da nossa área. Então são metodologias, tudo muda, né? Então cada treinador tem a sua forma de pensar, sua forma de agir. E a gente vai ganhando aos poucos, né? Da mesma forma que nós iniciamos falando do Luiz,
e do Robinho. Nós temos aí Luiz Henrique, o Lucas, que aproveitaram a oportunidade, o Thiago, então a gente vai agregando, mas com certeza também a gente está de olho no mercado, está buscando novos jogadores. Jorge Henrique também é um jogador que chega também para compor esse elenco para 2019, e dentro das competições. O Matheus também. O Matheus também está chegando, é um jogador que é um pouco período maior, estava parado, então em função de não perder o treinamento, dar um treinamento mais intensivo, ficou fora dessa partida, mas agora para frente também já ganha oportunidade. Nós fazemos no dia 22 um jogo amistoso, depois paramos, voltamos, e depois a gente reiniciou, lógico, paramos, voltamos e voltamos no dia 2 para já nos preparar. Lógico, dia 5 tem novamente um jogo, treino, e aí sim, dia 15, o jogo, nós iniciamos a nossa temporada. Márcio, você, no primeiro jogo, apesar de ser festivo, o que é que dá para tirar do proveito no amistoso como esse, além, claro, a gente sabe, existe a festa em função de tudo que foi resgatado, né? Uma dificuldade muito grande, mas a diretoria ela buscou isso, né? Ela buscou resgatar os aflitos, e eles buscaram e se determinaram, e juntamente eles conseguiram isso, né? Então tem essa parte festiva, mas eu vivi dentro muitos anos, né? Então quando entra ali dentro, nós somos analisados, nós somos julgados, e os jogadores também sabem disso, eles têm que ser inteligentes, né? Não cabia só nós entrarmos ali e de repente com a intensidade do próprio adversário se faz um gol, poderia até fazer 1, 2, então eles sabiam disso, né? E aí, juntamente com tudo isso, do julgamento, vamos colocar dessa forma, eles aproveitaram bem, fizeram aquilo que nós trabalhamos durante a semana. Isso foi importante com relação à prática de uma mudança de sistema de jogo, eles entenderam bem. Então a gente fica feliz, tem os jogadores que a gente já conhece, tem uma leitura boa, porque já jogou muitos jogos com a gente, e tem outros jogadores que tiveram poucas oportunidades, jogadores que estão chegando também, e o resultado, isso aí é muito importante, 1-0, vencemos um jogo festivo, e agora é pensar para frente, continuar trabalhando, continuar buscando aperfeiçoar, aprimorar ao máximo, para que a gente realmente, dia 15 chegue bem competitivo, né? Mas nós sabemos que dia 22 novamente a gente vai se expor dentro de campo, dia 5 a gente vai se expor dentro de campo, e lógico que sempre com responsabilidade. DNA, nós temos que buscar um DNA de jogadores vencedores. É o que eu falei para os jogadores mais jovens, tem que buscar isso quanto mais rápido, né? Esse DNA de vitórias, acostumar a ganhar troféus, acostumar a ganhar títulos, porque nós temos um ano muito importante. Professor, me parece que, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Dos 11 atletas que entraram, 7 formados na base. E, se o senhor contar Bruno, Joás, Diego Silva, Lucas Paraíba, Luiz Felipe, Thiago, Haldney, 7. E aí, os desfalques, que são muitos também. Suelinton, Rafael Ribeiro, sim, Rafael Oliveira, isso, o Jorge Henrique, vários desfalques. Quer dizer, o time não é nem perto daquele time que o senhor pretende botar no dia 15 de janeiro. A gente na verdade, sempre quando vai montar um elenco, que não é tão fácil, tão simples, eu passei agora 10 dias no curso e você tem essa integração e bastante treinadores, né? O barato do curso, lógico, você tem um aprendizado, mas é todo mundo o tempo todo no telefone buscando contratações, né? Muitos têm a dificuldade. Então, por que eu falo isso? Quando a gente vai montar também, a primeira coisa que nós nos preocupamos era manter essa base, né? Essa base foi mantida, infelizmente o Jonathan seguiu outro caminho, mas isso aí faz parte do futebol, ele buscou isso, né? Chegou numa Série A, isso é importante para o atleta, para o profissional. Nós temos também, como você falou, alguns jogadores que ainda não vieram para esse jogo, então a gente espera que estejam todos em condições para a estreia no dia 15, e a gente agrega alguns jovens, alguns valores, isso aí é positivo, e com certeza nessa formação de elenco, né, porque a gente vai formar um elenco, posteriormente você define uma equipe, um time, sabendo também que nós vamos ter aí uma sequência grande de jogos, iniciamos com a Copa Nordeste, depois temos o Campeonato Pernambucano, então nós realmente vamos precisar de um grupo competitivo. Nós temos, na estreia da Copa do Brasil, nós temos o jogo em Salgueiro, nós temos o jogo Imperatriz, depois nós temos o próprio clássico que é no sábado. Então a gente sabe, nós temos a leitura, então nós temos que ser bastante inteligentes com relação a isso e os atletas que a gente vai poder contar. Mas eu fico satisfeito, fico feliz, principalmente por contar com bastante jogadores da base, isso aí é importante, fortalece. Eles vão pegando confiança, né? Isso aí dá confiança, dá credibilidade para eles.
mas também sabe que tem que aprender com os mais experientes, por isso que a gente tem que ser inteligente, trazer jogadores profissionais em todos os sentidos, para agregar, ajudar e chamar toda essa responsabilidade e a gente no final conseguir os objetivos que a gente tem traçado. Márcio, eu queria que você falasse um pouco sobre o Jorge Henrique, ele que nesses 10 dias que você passou lá no curso da CBF foi anunciado oficialmente pelo Náutico, mas você já trabalhou com ele, inclusive foi você que solicitou inclusive a contratação do Jorge Henrique. Quando você trabalhou com ele, você foi um dos responsáveis por essa mudança tática dele, mudança de posição. Eu queria que você falasse como é que você pretende utilizá-lo nesse grupo para o ano que vem e quanto à idade dele, questão de físico, etc., como é que ele vai se encaixar nessa equipe? Olha, o Jorge eu tive a oportunidade de ver várias vezes jogando, é um jogador que sempre foi intenso nas equipes que jogou, quando você fala no sentido de posicionar, né, no meia ou vai jogar de extrema, vamos fazer uma função diferente. Então nós conhecemos o Jorge realmente se dedicando, se doando o máximo ali na marcação, e aí a gente teve a oportunidade de trabalhar, colocamos também para fazer outra função, um jogador que tem muita qualidade, né? Então você tem que explorar ao máximo. Eu, dentro de campo, a gente buscou dar uma zona bem de conforto para o atleta, né? Para ele poder realmente, quando ter essa bola, fazer a diferença, colocar algum jogador nosso para projetar e fazer os gols. Então o mais importante é o que ele mostrou no dia a dia, muita intensidade no trabalho, no treinamento. Nós sabemos também, claro, em função da sequência de jogos, a curto prazo nós temos que estudar algumas situações para que a gente não possa perder o atleta. Posteriormente, médio e longo prazo, a gente tem a Série C, que aí sim você tem um prazo de jogos com um tempo muito maior de recuperação. Então tudo é planejamento. Então o Jorge vai passar por esse planejamento, reestruturação no sentido de trabalho, de treinamento, para que ele possa nos ajudar. E eu tenho certeza, o profissional com qualidade, no dia a dia, nos treinamentos, e dentro de campo, tudo que nós esperamos de um atleta que possa vir e fazer a diferença para o Náutico. Pronto, aí a entrevista coletiva do técnico Márcio Goiano. Amanhã folga geral para a rapaziada do Náutico. Está falado o maior gol do mundo da Argentina, lembrando que amanhã é folga geral para todo o elenco. O Náutico que volta às atividades na próxima terça-feira no CT do São Campos e volta a campo no dia 22 de dezembro, contra o 13, lá em Campina Grande. Eu volto com você, Carlos Miguel. Ok? Do lado TV, então. Bora. Pessoal do lado TV, quem começar? Carol? Primeiro o jornal, que é mais inteligente. Importante falar da torcida, né? Você já viveu isso na arena, mas o quão importante foi para você também entender que a torcida vai estar aqui nos aflitos, seja o grande ou pequeno. O torcedor, ele é a alma, né? Em todos os sentidos. Tem jogador que gosta de jogar com torcida, tem outros que já têm dificuldade de jogar com a torcida. Mas o mais importante é a responsabilidade, né? Nós sabemos da importância que é e faz a diferença. E a gente temos que trabalhar, nós temos que no dia a dia fazer sempre o certo, né? Para que a gente, dentro de campo, a gente possa fazer aquilo que a gente treinou, tudo aquilo que nós preparamos sempre para o próximo adversário que a gente vai enfrentar. E dentro de campo aqui a gente tem que entrar tranquilo, né? Nós sabemos que se a gente estiver fazendo um bom jogo, a torcida joga junto, o torcedor do Náutico sempre jogou junto, sempre foi importante. Então é importante também que a gente tenha essa consciência. Dentro da nossa casa sempre vamos ser cobrados por nosso torcedor, mas cabe a nós também, em cada jogo, a gente chamar e trazer esse torcedor para o nosso lado. Então, entrando em campo aqui, temos que dar sempre o nosso máximo, 100%, 110%, para que a gente busque nossos objetivos. Dentro de casa, ele é um fator decisivo. Falando um pouco mais da torcida aí, agora a cobrança vai ser maior, não se lotar a arena, vai se lotar os atletas. Até que ponto isso é positivo? Eu gostava de jogar com o estádio cheio, né? O torcedor ele vai te apoiar, se você estiver fazendo um bom jogo, ele vai estar junto, lógico que se você não estiver fazendo um bom jogo, isso aí é normal, a gente tem que entender isso, faz parte das críticas também, então isso aí a gente tem que estar bem tranquilo com relação a isso. Cabe a nós, como eu falei, o torcedor vai jogar junto com a gente, então cabe dentro do trabalho, a gente sempre está buscando uma equipe bem organizada, uma equipe mostrando para o torcedor os seus objetivos, né, na parte defensiva e também na parte ofensiva. O torcedor também ele consegue fazer essa leitura, ele consegue ver essa situação. O último jogo que nós fizemos contra o Bragantino, infelizmente não conseguimos, mas o torcedor ele ficou até o final, ele aplaudiu, então isso aí foi muito positivo.
Então a gente ganha isso, mas não sabemos que aqui dentro de campo vai ser, a cobrança ela é normal, ela sempre vai vir, mas é como eu falei, nós temos que trabalhar, nós temos que ser intenso nos jogos para fazer também com que esse torcedor faça essa diferença. Lógico que nós primeiro temos que fazer a nossa parte, aí nós trazemos o torcedor para a gente. Mas você como jogador, você sabe a diferença de ter um cara como o Jorge Henrique no grupo. Isso motiva o grupo que você tem no elenco atual? É importante essa pergunta porque quando você traz um jogador com essa liderança, ele também é importante no dia a dia, né? Não só nos jogos. Você tem que ter esse atleta nos bastidores dos treinamentos, ele treinando com intensidade, os jogadores mais jovens também vendo e se espelhando no jogador que tem várias conquistas, né? Então ele tem que chamar isso. Então o Jorge tem esse perfil de intensidade de treinamento, então eu tenho certeza que nós vamos ganhar com ele na semana de intensidade de treinamento, e nos jogos ele com certeza é um jogador que vai estar chamando essa responsabilidade, vai dar mais também tranquilidade a alguns outros atletas. Isso é importante, chamar essa responsabilidade em todos os sentidos, dentro de campo, de repente fora de campo, ou numa conversa pós-jogo, ou uma conversa pós-treino. Então o Jorge tem esse perfil de liderança e com certeza ele vai ajudar a gente bastante. Professor, boa noite. Eu queria abordar 3 jogadores especificamente. Os 3 já foram falados, então por que perguntar de novo? Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessas questões. Por exemplo, o Thiago, ele foi muito bem hoje, não estou falando só do gol não, estou falando das jogadas que ele construiu e que ele pôde participar. Do Eric, do Robinho, para mim, dos 3, primeira vez que eu vejo jogar, mas a impressão que eu tive é que ele chega mais maduro do que os outros, a parte de cima, taticamente, com a consciência de jogo mais coletivo, falando do Thiago. Em compensação, você vai ter o retorno do próprio Robinho e do Luiz Henrique, que tiveram uma temporada fora, uma temporada com novos ares, com experiências novas. Como é que o senhor imagina o Thiago, e depois eu queria que o senhor falasse também em particular do Robinho e do Luiz Henrique, como é que o senhor imagina encaixar cada uma dessas peças nesse elenco? Obrigado. Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar tanto o Sub-20 quanto o Sub-17. Realmente, no jogo, é bem organizado e me chamaram a atenção naquele dia que eu visualizei, né? Lógico que depois, para ter uma quantidade maior de atletas, a gente trouxe para trabalhar. O Thiago é um jogador totalmente focado, né, no treinamento. Quando ele tem a transição ofensiva, ele é agressivo. E quando tem a transição defensiva, é um jogador que se entrega, né? O jogo mostrou isso hoje, a entrega até o final. Então isso aí pode ser que seja esse diferencial que você está falando com relação aos outros atletas. Postura, quando a bola chega. Ele é um jogador que quando a bola chega, ele já é agressivo. O Robinho, de repente o Eric, que você citou, no momento que eles tiveram a oportunidade, eles não eram tão agressivos. Tinha qualidade, né? Mas fazia com que a bola rodasse, circulasse um pouco mais. O Thiago não, ele já pega, ele é agressivo, ele está sempre buscando um jogador mais próximo. Ele não só usou a jogada individual, também com uma aproximação e dando sempre opção. Então realmente é um jogador pela idade, tem muito para crescer ainda, mas o mais importante é o que o atleta nos dá. Às vezes você conversa com um jogador e ele mostra para você o que ele quer. O Thiago mostrou isso em algumas conversas, alguns diálogos que a gente acabou tendo com esse atleta. Então realmente ele chegou querendo. Isso é muito importante, principalmente para o jogador mais jovem. Pode ser que de repente ele tenha uma certa dificuldade no ano, porque isso é uma transição normal, natural, mas é um jogador realmente que vai fortalecer bastante e vai crescer muito. E o Luiz Henrique e o O Robinho? Luiz Henrique e o Robinho. O Luiz a gente sabe da circulação, de movimentação, é um jogador que aí já tem uma agressividade maior no sentido. Hoje, por exemplo, o jogo, se o Luiz estivesse no jogo, ele seria muito mais agressivo, o volante de repente não teria tanta facilidade para jogar, para circular o jogo, os próprios zagueiros, então a gente teria de repente uma agressividade maior para não dar tanto, deixar a equipe tão à vontade. Acabou a gente realmente deixando um pouco mais à vontade em função da agressividade, não tínhamos essa agressividade com os jogadores dentro de campo. O Robinho, a maturidade, saiu para uma grande equipe, uma equipe que teve a conquista do acesso, mas tanto o Robinho quanto o Luiz, eles sabem que tem que retornar, lógico que teve a sua valorização, e vão buscar o seu espaço novamente aqui, e tem que ter a consciência. São 2 meninos também com a cabeça boa, bastante focado, e a gente está aqui para amparar. Nós vamos receber todos eles de volta, mostrar a verdade, o que aconteceu. Não podem eles deixar e ter essa ilusão. Vamos para o Náutico, vamos vestir a camisa novamente, vamos crescer de novo. Isso aí é muito importante.
E eu tenho certeza que são dois jogadores que possam fazer a diferença para a gente. Obrigado. Valeu. Ok, pessoal? Beleza? Você teria como fazer uma avaliação de Alan Patrick e Diego Silva, que são dois jogadores que estão pela primeira vez na equipe? O Diego é um jogador que é da minha posição, um zagueiro, a gente consegue fazer uma análise bem positiva, é um jogador que ele joga em bloco alto, ele entendeu a nossa postura, né, de jogo, então é um jogador que procura também a saída de bola. Hoje no futebol ele cobra isso, né, até mesmo já começar as jogadas com o goleiro, né. Então o Diego ele mostrou que também faz isso, né. Então é um jogador que vai brigar, vai nos ajudar bastante, eu tenho certeza disso. No dia a dia nós vamos ganhar com esse atleta. O Alan é um jogador que tem é um jogador mais clássico, um meia que tem sempre, ele está sempre na linha do passe, né, para fazer com que essa bola jogue no ataque. Pouco tempo, né, praticamente 20 minutos, um jogador que eu tenho certeza que vai crescer muito, não pelo pouco tempo que teve a oportunidade, mas sim pelos trabalhos da semana dele. Então, é um jogador que treina com muita intensidade, então ele está buscando resgatar a parte física. Então, com certeza, vai evoluir, vai crescer e vai nos ajudar futuramente. A última, Márcio, Carol. Eu queria que você comentasse a sua lembrança anterior de jogar no Corinthians e essa volta. Jogar aqui, eu joguei com várias equipes, né? Estive aqui com o Goiás, estive aqui com o Sport, estive aqui com o Figueirense. E se eu for colocar para vocês sempre foram jogos decisivos, né? Eu vim aqui algumas vezes com o Goiás e jogos muito difíceis, torcedor sempre. A dificuldade também até mesmo do calor que era aqui da própria equipe do Náutico, sempre teve bons elencos, boas equipes. Eu tive em 2001 aqui um jogo decisivo para o acesso contra o Náutico que estava no Figueirense, então estádio cheio, a emoção e naquela ocasião também conseguimos o objetivo. Então, como eu falei, nós sabemos que vamos ter um cenário diferente, né? O torcedor, se ele tinha uma maior dificuldade para chegar na arena, ele vai ter uma facilidade maior para estar junto e cabe a nós, como eu falei, nós temos que fazer bons jogos, nós temos que na nossa casa fazer com que o torcedor tenha confiança, isso é o mais importante, ele vai vir para campo confiante que a sua equipe vai vencer, então cabe a nós essa responsabilidade, dentro de campo assumir essa responsabilidade, o torcedor vai jogar junto e a gente vai tendo confiança e os jogos vão sair com naturalidade, nós sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas nós temos que ter essa responsabilidade e essa personalidade de jogo. Valeu, Márcio. Beleza? Valeu, professor. Obrigado.